Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, por misericórdia, Senhor, fazei presença, Senhor, nesta casa de amor, através dos teus anjos amigos, dos benfeitores celestiais, e que possam, Cristo Jesus, se for da tua vontade e da tua permissão, aliviar a dor e o sofrimento, as angústias, as trevas do pensamento, de cada companheiro e irmão, Senhor, encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz. A paz que pacifica o coração, paz que faz, Senhor, nutrir os sentimentos mais puros de perdão, de amor, de paciência, de esperança, de verem dias melhores no futuro e trabalhar no íntimo de si mesmo para conquistar esses dias melhores e almejar a felicidade e buscá-la hoje na transformação de si mesmo. Ó amado Jesus, que a tua luz, Senhor, se faça no pensamento, erradicando as trevas da ilusão, das desculpas, dos fanatismos, das incertezas, fazendo que assim, Senhor, a criatura na sua individualidade possa buscar a tua verdade e com discernimento praticá-las. Mesmo que tudo e todos estiverem contrários, até mesmo a si mesmo, as suas concepções errôneas do passado. E assim, vencendo a si mesmo, com a tua força e com o teu amor, clamamos-te, Senhor, que teus anjos amigos possam ir até os lares, famílias, familiares, de cada um aqui representado, e que possa envolvê-los sobre a luz do amor e do despertar espiritual. Se forças negativas adentram nos lares, fomentando brigas, discórdias, trevas, dificuldades e enfermidades, por misericórdia, Jesus, que estes irmãos, assim como nós necessitados do teu perdão, possam ser atraídos para esta casa através da força do amor. E aqui possam encontrar, assim como nós, o aconchego, o conforto e a liberdade e a verdade. E os lares possam despertar e respirar o hálito do amor na vivência do teu Evangelho em todos os dias. Iluminai, Senhor, e abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja, Senhor, transformado no mais precioso medicamento. Que as mãos laboriosas e operosas que o manipulou recebam, Senhor, a nossa gratidão. E assim que nunca há de faltar na mesa o alimento, mas no coração o teu amor. Estenda tuas bênçãos, Senhor, sobre este caderno de amor. E todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a derramar tuas bênçãos e a convidar o irmão para que possa buscar teus caminhos na religião que acreditar, mas naquela que professar, Senhor, as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas em cada recipiente, de acordo com a necessidade e na individualidade de cada ser, rogamos-te, amado, depositai, derramai a tua energia em forma de medicamento e de simples água possa transformar no mais precioso remédio
Remédio este que, ao passar nas dores ou feridas, possam ser aliviadas, curadas, sanadas, e quando ingerido, iluminar, fortalecer o corpo e o espírito, dissipando as enfermidades, doenças espirituais, pois transformam-se, desde já, em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos que abençoe e estenda tuas energias à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, que esteja lá a tua excelsa luz em forma da vibração doce do amor. Aos irmãos relegados pelo mundo, mas nunca esquecido por ti, que vagam nas ruas, nas calçadas, dementados, viciados, dependentes, químicos e alienados. Que um anjo amigo possa acolhê-los, Senhor, despertá-los e, acolhidos por mãos operosas e laboriosas do amor, possa ajudá-los, Senhor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos, Senhor, todos que tiverem cultos, professarem formas diferentes de religiosidade. Que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E sob a prática da caridade, possamos construir a verdadeira fraternidade do amor, como uma família espiritual, filhos do mesmo Pai, caminhando assim para um mundo regenerador, regenerando-nos na individualidade de cada ser, encontrando a paz e a felicidade na alma. Abençoe o nosso país querido, essa sublime nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios. Não permita, Senhor, que estas convulsões sociais possam prosperar. O mal fomenta inverdades, maldades, tentando escravizar e mudar o rumo dessa nação, que é uma nação religiosa, dedicada ao amor e à fraternidade na caridade. Afugentai, Senhor, afugentai essas almas, esses espíritos, afugentai todo o mal e ajudai aqueles que se encontram, Senhor, sobre a vivência da verdade, da ética e da honestidade, Senhor. Estendei, Senhor, essa luz abençoada sobre toda a humanidade, principalmente os países, Senhor, que se encontram em guerras, em brigas, em desavenças, jogando bombas, matando irmãos, fazendo, Senhor, o inferno aqui na terra, em suas almas. Ajude a despertar esses dirigentes, governantes, e a paz há de reinar, Senhor. Graças os damos, amado Cristo, e em tuas sublimes mãos nossas vidas entregamos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade encontrar-nos nos caminhos de Jesus, em vida e prática, no fundo de nossa alma. Agradeço essa maravilhosa dádiva dessa rosa, né? Que Deus abençoe as mãos iluminadas que a trouxe, né? E o coração generoso. Hoje a explanação do Evangelho está por conta da nossa companheira irmã Carla, que vai falar de um tema muito interessante, é a vingança. Veja só. Isso está dentro de todos nós. Algumas vinganças declaradas, outras veladas. Mas sempre estamos, de alguma forma, fomentando a vingança. Isso está na individualidade e está também na coletividade. Lembrei de um caso interessante.
que está acontecendo em nosso planeta. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte são irmãos. Sempre foram irmãos, até as características fisiológicas são iguais. Se forem fazer a árvore genealógica desses dois países, descobrirão que as codificações do DNA estarão todas misturadas. Mas, depois de 1958, aproximadamente, tomaram rumos diferentes pelas insanidades de algumas pessoas, ditadores. E hoje há um hábito, não é, de fazer provocação. São separadas por uma linha muito pequena, um descampado, né, como se fosse uma rua asfaltada muito larga. Dá para ver um ao outro nas fronteiras entre cidades. A Coreia do Norte, que me perdoe, mas tem uma insanidade provocativa. Fazem-se balões e colocam fezes de porcos e de pessoas dentro destes balões e lançam-os para a Coreia do Sul. Quando chegam lá, esses balões explodem. E faz-se aquela porcaria, né, nojenta, caindo sobre objetos e algumas vezes sobre pessoas. A Coreia do Sul, próspera, livre, pegam balões, enche eles de pendrive, livros, recortes de jornais, fotos e manda para a Coreia do Norte. Como é a vida na Coreia do Sul. Quando esses balões chegam na Coreia do Norte, explodem. Os policiais, o exército do ditador da Coreia do Norte ficam doidos para recolher todo o material, antes que os cidadãos da Coreia do Norte possam pegá-los e ver como é a vida na Coreia do Sul. Compreende isso? Isso me lembra uma história, mas vou contar outro dia, porque eu vou passar para cá. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa casa espírita. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar ainda mais, clarear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos receber o Evangelho de Jesus em nosso coração e nossa mente, dando-nos a força necessária para seguir os seus exemplos tão benditos e iluminados. A nossa explanação, nosso estudo de hoje, como nosso irmão Geraldo disse, é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O capítulo já tem um título lindíssimo, né, que tanto faz a gente pensar muito, refletir muito, quando nós falamos em amar os inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança, do nosso irmão Jules Olivier, de Paris. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios destes costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Olha que grandiosidade. Neste pequeno trecho, a gente começar a compreender. Cristo já nos disse: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam,
e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais filhos de Deus, de vosso Pai que estás no céu, que faz erguer o sol sobre bons e os maus, e chover sobre os justos e injustos. Quando nós falamos em amar os nossos inimigos, muitas vezes o nosso coração já começa a criar uma repulsa. E a gente começa a pensar, como que eu vou amar um inimigo? Como que eu vou amar alguém que já me prejudicou? Alguém que eu sei que quer me prejudicar? Que às vezes, insistentemente, faz alguma coisa, que seja em atitudes, em falas, tentando prejudicar cada um de nós. A gente precisa iniciar uma compreensão desse amar. O nosso vocabulário, a nossa língua portuguesa, ela é muito pobre, como de muitos outros países. Nós utilizamos um verbo, uma palavra, para designar várias situações, vários significados. Então, quando a gente pensa em amar, a gente pensa logo de imediato a devotar todos os nossos melhores pensamentos e sentimentos a alguém. Abrir o nosso coração, abrir os nossos braços, aquele círculo de amizade mais próximo de nós, abrir o nosso lar para aquelas pessoas que nós amamos adentrar, se aproximar de nós. Na grande maioria das vezes, nós pensamos no amar somente assim. Por isso que fica difícil, tantas vezes, a gente compreender o que é esse amor aos nossos inimigos. No próprio Evangelho, Allan Kardec já traz algumas orientações desse amor aos nossos inimigos. Orar, como Cristo disse, orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Mas como que eu vou orar por aquele que quer o meu mal? Será que a minha oração vai vir de dentro do coração? Vai ser altruísta? Vai ser pura? Será que ela vai chegar ao nosso Mestre Jesus Cristo através de seus benfeitores? Basta a nossa vontade, o magnetismo da nossa vontade. Nós conseguimos compreender a parte de sentimentos, às vezes não sabemos falar, mas a gente sabe que existe diferenças entre esse amar. A gente sabe que há a diferença do amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, o nosso amor para com os nossos amigos, o nosso amor para com o nosso cônjuge. A gente sabe que existe essa diferença. Mas por que a gente não sabe compreender a diferença de como agir, como amar aquela pessoa que nos quer mal? Por que essa dificuldade? No início aqui foi lido que a vingança, o desamor para com aqueles que nos querem mal, é uma atitude bárbara, selvagem, parece pesado, não é mesmo? Falar que é um sentimento de a vingança, um sentimento selvagem, bárbaro. Mas é verdade. É um sentimento interiorizado que nos faz remeter lá na antiguidade. Na época que ainda éramos movimentados, movidos pelos instintos selvagens, os instintos de barbárie. Hoje nós já somos mais civilizados, mais evoluídos. Por que ainda trazemos em nós, em nossa alma, em nosso coração, esse sentimento tão difícil, tão complicado, que nos adoece, que nos causa tanta dor, tanto sofrimento? Adoece o nosso corpo físico, adoece a nossa alma, principalmente. Então, por que ainda insistimos em cultivar, em alimentar esse desejo de vingança, esse sentimento tão adoecido? Será, muitas vezes, nós podemos pensar, será que existe em cada um de nós esse desejo de vingança? Esse pensamento que seja rapidamente um lampejo? De imediato a gente pode até pensar, não, eu sou espírita, eu me simpatizo com a doutrina espírita, eu sou cristão porque o espírita e o cristão é um só e a mesma coisa. Então isso jamais passa no meu coração. E tantas vezes a gente for parar e pensar e lembrar, tantas vezes que nós depositamos a responsabilidade em Deus.
quando nós pensamos e muitas vezes verbalizamos, muitas vezes falamos, quando alguém nos ofende, nos sentimos ofendidos, machucados, caluniados, fere o nosso ego, a nossa vaidade, uma atitude, uma fala. Muitas vezes nós pensamos assim, não, mas eu sou cristão. Eu não me vingo, eu não tenho raiva, não tenho ódio no meu coração. Mas Deus irá me honrar. Ele vai mostrar para o fulano como é que faz. Ele vai aprender. Eu não faço nada, jamais me vingar. Eu não quero ter esse peso na minha consciência. Mas Deus vai cuidar de tudo isso. Esse pensamento, esse sentimento, não é de estar passando uma responsabilidade no sentimento interiorizado que nós temos para Deus? É Ele que vai resolver o problema. É Ele que vai fazer a justiça. Não sou eu só vou esperar. Sentar e esperar. Se a gente parar e pensar, algumas vezes isso pode passar pelo nosso pensamento, pela nossa cabeça. É o amor aos nossos inimigos. Eu te perdoo pelo que você me fez, mas eu não quero te ver mais. Fica lá no seu canto que eu fico no meu. Se porventura me ver passar na rua, atravesse para o outro lado, para outra calçada, porque eu não quero te ver. Eu não tenho que sair, porque foi você que me machucou. Não foi o contrário. Será que existe amor nessa fala? Será? Para a gente entender um pouquinho mais das nuances do amor, das diferenças do amor, que no final é necessário culminar no amor universal, no amor fraterno, no amor que Jesus Cristo tem por nós e tantos benfeitores têm por nós. A nossa língua portuguesa, ela é radicada em muitas palavras gregas. Então, quando nós falamos em amor, aquele amor mais carnal, aquele amor de desejo, nós lembramos do amor eros, que vem, o erotismo da nossa língua portuguesa, vem dessa palavra eros, que era um deus grego da época, que versa ali sobre realmente esse erotismo, essa luxúria, essa paixão desenfreada. A gente consegue entender esse tipo de amor. Mas temos também o amor filia, que é o amor que nós temos pelos nossos amigos. Aquela fraternidade, aquele amor que nós temos para com o nosso próximo, aquele melhor amigo, a melhor amiga, que nós podemos confidenciar as nossas coisas, nós podemos abrir os nossos corações e confiar naquela pessoa. Estão percebendo a diferença entre o amor eros e o amor filia? Tem o amor estrogue, que é o amor familiar, aquele filial, de pai para filho, de filho para o pai, dos pais, o amor dos irmãos. Nós compreendemos, nós amamos nossas famílias, nossos irmãos, nossos pais, aqueles entes queridos mais próximos. A gente consegue compreender que tem uma certa sutileza entre o amor para com os amigos, que mesmo sendo mais próximo com os nossos familiares. Mas nós temos também o amor ágape, que é aquele universal, que é o fraternal, que é aquele amai o vosso próximo como a vós mesmos. Não importa se nós conhecemos, se não conhecemos, mas nós sabemos que somos todos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. É esse amor de cada um de nós precisa procurar compreender e vivenciar, espargir dos nossos corações, envolver todo aquele que aproxima de nós, encarnados e desencarnados. Nossos irmãos desencarnados necessitam também de ser envolvidos pelo nosso amor. Como eles nos envolvem com amor, nossos anjos guardiões, os espíritos que nos velam, que nos cercam de cuidados e de carinho.
Então por que é difícil amar o nosso inimigo? Por que a vingança? E qual é o sabor da vingança? Existe sabor da vingança? Talvez muitos podem pensar que sim. Aquele prazer, aquela satisfação momentânea. Eu me vinguei, agora ele aprendeu, agora ele vai sentir na pele o que ele me fez sofrer. Se nós pararmos para pensar, quando nós nos sentimos ofendidos, machucados, será mesmo que aquela pessoa teve essa intenção, essa maldade mesmo ali vindo do coração de nos machucar, nos ofender? Ou não somos nós, e fragilizados, recebemos muitas vezes uma verdade, não a nossa verdade, a verdade do outro, mas a verdade de Cristo, e fragilizados no nosso ego, no nosso egoísmo e vaidade, nós nos sentimos ofendidos. São duas situações que nós trazemos quando nos sentimos ofendidos. São 2 vezes. Não aqueles 2 vezes de quando a gente era criança, que os nossos irmãos estavam na rua brincando, que a mãe mandava, vai buscar, chamar seu irmão para dentro. Mas 2 vezes, hein? Vai e volta. Esses 2 vezes é de vítima e vingança. Se eu me sinto vítima daquela situação, muitas vezes eu vou começar a permitir a brotar do meu coração esse sentimento de vingança. Eu começo aquele duelo íntimo, mental. Muitas vezes nós não iremos realmente atacar, propriamente dito, aquele irmão. Mas aquele sentimento negativo que emana do nosso coração, e nós já sabemos que essa energia negativa do ódio, do rancor, ela sai do nosso coração. E ela vai envolver aquela pessoa que ele é direcionado. Isso é uma forma de vingança, uma vingança velada. Tantas vezes a sociedade nos cobra aquela cordialidade, a educação, a finesse, mas lá dentro do nosso coração, lá na nossa mente, está fervilhando sentimentos e pensamentos negativos. Se eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar isso, e mais isso, e mais isso. Se ela me responder dessa maneira, eu vou falar aquilo outro. E começa aquele turbilhão, aquele desenfrear de pensamentos e sentimentos. E muitas vezes causa calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, náusea. Muitas pessoas chegam até ao vômito, uma fraqueza, uma sudorese. São reações físicas, biológicas, químicas do nosso organismo por causa de um pensamento e sentimento, ou do ódio, ou da vingança. Resolve? Não resolve. Mesmo que aquela pessoa tenha falado algo que seja verdade sobre nós. Se for verdade, nós temos que parar e pensar e mudar. Se for mentira, se for uma calúnia, se for uma difamação, se for uma mentira, ela deve seguir o seu curso e por si só ela vai se apagar. Mas quando nós vingamos aquele ato, pensamento, sentimento, ele não se apaga. Fica registrado na memória cósmica, registrado em nós, em nosso espírito. Muitas vezes o outro nem lembra mais. E a gente guarda essa situação, esse sentimento, e vai remoendo, remoendo e remoendo. E depois nós nem entendemos, sabemos o porquê de tudo isso. Quando chega o momento do remorso, das falas, dos pensamentos e sentimentos, do despertar da nossa consciência, muitas vezes esse despertar acontece, nós já desencarnados, mas ele vai acontecer, o despertar dessa consciência, esse remorso de cultivar todo esse sentimento desvairado. E aí? Nós iremos correr para podermos reconciliar com esse dito adversário. E Cristo disse, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estão a caminho. O que é enquanto estão a caminho? Muitas vezes, ou nós, sem intenção ou com intenção, ferimos alguém, porque nós pensamos de sermos somente as vítimas. Nós nunca pensamos que também podemos ser os algozes. Ah, não, mas eu não falei, né, tão forte assim, não foi com tanta força para machucar. Eu não falei dessa maneira. A pessoa que é muito fragilizada, não pode escutar nada que se ofende. E nós também que não podemos ouvir nada que nos ofendemos.
Então nós precisamos estar do outro lado da moeda. Então esse estar a caminho, se eu não consigo trabalhar isso em mim, nós não conseguimos trabalhar isso em nós ainda vai passar anos e anos, nós estaremos amarrados no passado, que se torna dia após dia presente, porque não foi resolvido, e onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados, nós estaremos ali ligados com aquela pessoa, por esses laços fluídicos negativos interiorizados do ódio e do rancor. Muitas vezes o outro até já evoluiu e compreendeu melhor, mais rapidamente, trabalhou, já está no outro momento, subiu um degrau e a gente ainda amarrado, a gente ainda preso. Então nós precisamos, com muito carinho, refletir. Refletir muito em tudo que nós vamos fazer e falar, e retribuir. A única revanche que vale a pena é o amor. E a harmonia, a mansuetude, a tranquilidade. Se seguirmos a lei de antigamente, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, como antigamente, se fez um dia necessário, hoje não precisa mais. Cristo veio para mostrar para nós que não é necessário mais pagar o mal com o bem, ou pagar o mal com o mal, desculpa, mas é necessário pagar o mal com o bem. Se a gente hoje fosse levar ao pé da letra essa lei de Talião, dente por dente, olho por olho, ia ser uma sociedade de cegos e de banguelas. Porque qual dentre nós, desde o nascimento até o desencarne, até o túmulo, nunca, em momento nenhum, falamos ou fizemos nada que possa ter machucado o nosso irmão, o nosso semelhante? Quem dentre nós? Então, se for seguirmos dessa maneira, já está faltando alguns dentes, a gente já está meio cego de um olho, de repente dos dois. Já pensou que situação? Quando fosse conversar com alguém, fosse sorrir, está ali faltando um dente. Geralmente os dentes da frente, né, que aparecem mais. Eu falei, ixi, já vai ficar ali sabendo, né, o que já aconteceu na vida do outro. Mas a gente também não vai poder rir, porque senão vai estar faltando um dente nosso também, né? Imagina, todo mundo mudo também para não entregar, né, as fragilidades. Então é importante a gente compreender, porque Cristo veio justamente para mostrar isso para nós. Não é necessário mais. Nunca foi necessário a vingança. Nunca foi. E nunca será necessário. Paulo de Tarso traz uma lição muito bonita para nós. Ele diz o seguinte, que se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim irás amontoar brasas sobre sua cabeça, sobre a cabeça desse irmão que está em equívoco. Mas não permita, não deixes que o mal vença o bem, mas vença o mal pelo bem, através do bem. Quando ele fala de se tiver fome, tiver sede, não é somente na parte material, porque muitas vezes aqueles que nos machucam, de fato, com o passar do tempo, ele vai nos procurar, pedindo-nos auxílio, ajuda. É nosso dever, como cristãos, auxiliar. Que seja com um prato de comida, algo material, um copo de água, mas é o pão espiritual, para ajudá-lo a despertar no seu caminho. É a água bendita do amor de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, que muitas vezes ele não conhece, ou não conhece tão bem quanto nós. Digamos assim, tão bem, mas a gente não conhece 100%. Estamos a caminho do aprendizado. Estamos a caminho, buscando a evolução espiritual. E devemos lembrar que esse irmão que nos ofende, que nos machuca, é um filho de Deus, assim como nós. E que essa ofensa não determina 100% quem ele é. Por mais difícil que ele seja, ele tem virtudes, tem qualidades, e com certeza, nem que seja um lampejo de amor, uma fagulha de amor, ele tem em seu coração e sua alma.
que seja por uma única pessoa, ou somente por aqueles entes queridos, até mesmo por animais e plantas. O Evangelho nos mostra isso, quando fala sobre a lei de amor, que existem irmãos que devotam tesouros de amor para plantas e animais. Ele ainda diz que são espécies de misantropos, espécies de seres ainda que vivem no momento na situação de instinto, rebaixando esse sentimento sublime do amor. Mas ainda assim existe dentro dele esse amor. E devemos olhar para esse irmão e entender que um dia nós também fomos assim, nós também agimos dessa maneira. E que pela misericórdia de Jesus Cristo nos dá a oportunidade de conhecer o seu Evangelho, conhecer os seus ensinamentos. Estarmos neste templo sagrado de Jesus, sendo evangelizados, encarnados e desencarnados, podendo compreender este amor de Jesus Cristo, essa fraternidade sublime. Compreender e praticar a lei de amor e caridade, que é a que rege todos os mundos, todo o universo. Então, quando encontrarmos com esses irmãos, precisamos oferecer a ele a oportunidade de mudança. Muitos, nós não podemos nos aproximar, mas a nossa oração pode chegar em seu coração. Se orarmos com fé, com devoção, com amor, ele pode ser tocado. Eurípides Barçanufo, enquanto encarnado, nos dias dos seus trabalhos, das sessões, existia um espírito muito arraigado na maldade, na presunção, no ódio, no desejo de vingança. E todas as reuniões lá ele estava, tentando provocar a discórdia nessas reuniões, entre os médiuns, entre todos que ali estavam. E com muito amor, com muito carinho, Eurípides acolhia, mostrava, falava do Evangelho de Jesus para ele, e ele relutante. Isso foi por mais ou menos 3 anos. Sempre envolvendo com amor, com tranquilidade, com a paz. Até que um dia, ele não suportou mais, ficou muito pesado. Essa vingança, esse desejo de vingança, esse ódio em seu coração. Lembra que Paulo disse, amontoarás brasas sobre sua cabeça? Ele não suportou estar ali com a intenção de provocar a discórdia, a desarmonia no trabalho de Jesus Cristo. Foi pesando para ele. Chegou no momento do despertar de sua consciência que ele falou aos prantos, eu não suporto mais, eu não consigo mais esse peso de tentar desagregar a todos aqui e ser recebido com amor. Me perdoe. De um inimigo se transforma num amigo, amigo devotado, cuidadoso, protetor. E quando Eurípides foi acusado injustamente de exercer a medicina ilegalmente, quando foi chamado ali para se explicar, até mesmo preso, esse espírito veio em defesa de Eurípides e falou, pode deixar comigo, eu vou resolver tudo isso aí, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. E brota nele, mesmo com a intenção de querer ajudar, brota nele ainda aquele instinto de vingança. Não, pera aí que não vou resolver, vai ser do meu jeito aqui, eles vão pagar por isso. Eurípides diz, não, meu irmão, chega de tanto ódio, de tanta contenda. O amor sempre vence. Tudo será esclarecido, sempre vence. E ali ele acalma o seu coração. Agora imagina, nós ainda também temos esse instinto da proteção, de querer ajudar, mas em que sentido? Como que nós vamos ajudar? Aí brota em nós um instinto primitivo da desforra, do descontar, de querer fazer de qualquer jeito. Um momento de reflexão. Não temos mais o direito de errar. Não temos mais o direito de trazer em nosso coração tanto ódio, tanta vingança. Já temos a condição de subir mais um degrau na nossa evolução. E a lição continua. Vingar-se é bem, o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes.
De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Usa da hipocrisia. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflame a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de cara limpa. Se veste de bondade, usa da hipocrisia. Esses irmãos que se vingam dessa maneira, agredindo a honra moral do outro, e aqui diz que lidera o sopro envenenado da discórdia, da maledicência, da maldade, ele é 100 vezes mais culpado. Porque ele procura se ocultar, achando ali, talvez, na sua cabeça, que deverá menos para com Deus. E esses irmãos merecem toda a nossa clemência e o nosso amor. Todos eles. E jamais, em nenhum instante, devolvermos a mesma moeda. Sempre amparando esses irmãos naquilo que eles necessitarem. Na fraternidade, no amor, na paz e na harmonia. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema, fora da caridade, não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Emmanuel disse que o perdão é o antibiótico para eliminar o vírus do ódio no mundo e em nós. Quando ele fala que é um antibiótico para eliminar no mundo e em nós, tanto no nosso corpo físico como no corpo espiritual. Porque o perdão, ele vai nos conferir uma imunidade. Imunidade moral. E uma imunidade fisiológica. Quando nós exercitamos o perdão, nós somos mais saudáveis. Em todos os sentidos. Bem mais saudáveis. Dificilmente iremos adoecer. Claro que o nosso corpo físico passa por situações de envelhecimento, de adoecimento, mas se recupera mais rapidamente. Então, é esse antibiótico que cura a nossa alma, principalmente. E cada irmão que se diz espírita, ainda insistir no desejo da vingança, no sentimento, no pensamento, até mesmo nas atitudes, realmente eles são indignos de figurarem sob o estandarte de Jesus Cristo. Esse estandarte bendito de fora da caridade não há salvação. O perdão é uma caridade para conosco e para com os outros. Precisamos sair daqui hoje com esse pensamento. Analisar o que nós estamos fazendo. Qual é o nosso sentimento? O que nós queremos? Queremos estar fortalecidos para continuar subindo os degraus da nossa evolução, auxiliando o nosso próximo, ou estar estacionados na dor e no sofrimento? Buscamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. E diante de tanta
injustiça que ele sofreu, e de fato ele sofreu injustiça, ele ainda assim foi humilde e rogou a misericórdia do Pai para com todos que o feriu. Assim nós devemos agir, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, orar por aqueles que nos querem mal, para que possamos ser filhos do nosso Pai, que está nos céus. Vamos retornar para os nossos lares hoje, levando esse ensinamento tão bendito de Jesus Cristo para as nossas vidas, acalmando os nossos corações, refletindo. Que Deus nos abençoe e que nos dê muita sabedoria, muita paz em nosso coração. Que assim seja. Chuvinha de luz. Tem que ter muita coragem para falar do Evangelho, né? E expressar as luzes e as verdades de Cristo Jesus. Há uma técnica muito simples para ajudar-nos a reconciliação com os nossos desafetos. Seja aquelas pessoas que são nossas inimigas, seja mesmo aquelas condições de ex. Tem muitas vezes que a pessoa se separa, né? E tem dificuldade de desligar, se separa fisicamente, e tem a dificuldade de desligar-se mentalmente ou emocionalmente, sempre ficando aprisionado a um ao outro, ou os dois aprisionados entre si. Então, para alguns isso vai ser relembrar, outros vai ser aprender. Toda noite, antes de dormir, sente na cama, faça uma análise da memória emocional. Memória emocional é aquela memória dos sentimentos. E lá, sobre as luzes da verdade, no quarto que só você adentra e só que Deus sabe, é só entre você e Ele, estão o seu eu verdadeiro, o seu eu eterno, o seu eu espiritual. E se muitas vezes bate na porta da sua lembrança coisas amargas, ruins em relação a uma pessoa, a um ser, ou mesmo aquele que talvez você já separou, ou ele separou de você. Então, sentado na cama, converse com Jesus Cristo, mais ou menos desta forma. Jesus, permita que meu espírito, que minha alma, quando meu corpo físico descansar e dormir, e minha alma ganhar a liberdade, permita que eu encontre com fulano de tal, ou fulana de tal, e que nós possamos conversar. E nessa conversa, eu lhe peço perdão do mal que eu tenha feito, mesmo que você se sinta ofendido. E entrego a fulano de tal, é importante você falar o nome na sua consciência, no seu pensamento, falar com firmeza. Entrego a fulana de tal o meu perdão. O que ela me fez, o que ele me fez, eu perdoo. E entrego em tuas mãos, Jesus Cristo, nossas vidas, rogando que seja feita a sua vontade. Se eu fiz o mal, me dê a oportunidade da reparação. Se ainda no meu coração está chagado de ódio, de raiva, me dá, Senhor, a humildade de perdoar. E reze o Pai Nosso. E vá deitar. Todas as noites. Chegará um dia que você esquecerá de fazer essa prece, essa conversa, esse diálogo. O que aconteceu?
problema está solucionado. Dentro de você. No outro, não é problema seu. Isso é com ele. Entre ele e Deus. Experimente. Não deixe isso crescer dentro de você. Seja quem quer que for. Jesus Cristo falou, a Carla lembrou graciosamente, tem pessoas que não podem estender a mão, tem? Pode? Não. Tem alguns inimigos que se você estender a mão, ele corta a sua mão. Ou ele rouba seus anéis. Não é? Ou ele te puxa para dentro do buraco. Então, naqueles que a gente não pode nem se aproximar, naqueles que a gente tem que manter certa distância, faça essa experiência espiritual. Toda noite, nosso espírito sai do nosso corpo. Toda noite, nosso espírito vaga para aquilo que estiver dentro do nosso coração. Não é dentro do nosso pensamento, não. Aonde estiver o teu tesouro, lá tu estarás, né? Lá estará teu coração. Então, o tesouro fica em nosso coração. Faça essa prece. Você sabe aqueles dias que você tem dificuldade de dormir, ou que quando você começa a entrar no estado de sonolência, aquela madorninha, e você acorda assim assustado? O que acontece? É teu espírito que começa no estado de torpor, preparativo para o sono profundo, seu espírito começa a sair do seu corpo lentamente. E quando ele sai, você ainda está na semissonolência. Quando ele sai, ele depara de cara com quem? Com o espírito, que é um inimigo seu. O que ele faz? Imediatamente ele retorna para o corpo e acorda. Quando acorda, ele não vê mais. Já aconteceu isso com você, não já? Não é? Acontece. Sem contar aqueles sonhos que você sonha com um cachorro te perseguindo, você querendo correr, mas não sai do lugar, né? O chão está derrapando, um bicho te perseguindo. Se você quiser jogar no jogo do bicho, sobre aquele animal, aí é questão sua. Mas isso não é vivência para ti falando qual é o grande prêmio no jogo do bicho, não. É um inimigo, é o que transforma-se naquilo que muitas vezes você tem medo no campo da matéria, no campo do cérebro material. Compreende isso? Ah, acordei, parecia que alguém estava me batendo, alguém me deu um tiro, me deu uma facada, fui assaltado, fui perseguido, fui roubado. Você está compreendendo? São milhares de sonhos, de pensamentos, sentimentos e impressões. Mas acredite, não preocupe em entender e compreender esses milhares de problemas e perseguições. Compreenda que só existe um para você se libertar. E esse um chama-se o perdão em Cristo Jesus, o amor em Cristo Jesus. Converse. Se um ente querido você não consegue largar, abandonar ele da sua cabeça, do seu coração, faça essa prece na hora de deitar. Uma pessoa que foi embora, que você amava muito, um filho que distanciou, sabe? Para que não fique aprisionado, sofrendo e adoecendo entre si. Faça, mas fala o nome. Tem que falar o nome. Se você tiver raiva de mim, fala meu nome, Geraldo Magela. Permita que meu espírito encontre com o espírito de Geraldo Magela e eu perdoo ele do que ele falou que me ofendeu, né? Muitas vezes a gente ofende com a intenção de fazer o bem, né? Compreende? As pessoas estão muito sensíveis. Esses dias mesmo, eu escutando a pessoa, eu dei um aconselhamento para ela, ela falou que eu briguei com ela. Eu pensei, mas eu não briguei, eu dei um aconselhamento. Aquilo doeu tanto no meu coração, sabe? Eu fiquei aquele dia inteiro orando, rezando para Deus. Ajude que eu consiga ter uma palavra mais humilde, colocações de palavras que possa ser agasalhada no coração das pessoas que sofrem, né? Então, assim, a gente machuca as pessoas que são sensíveis, muitas vezes até sem intenção. Então, isso é uma prática, isso é um exercício muito bacana. Você vai ver o grande resultado em algumas semanas. E suas noites serão mais calmas, mais tranquilas e serenas. Você vai acordar muito melhor. Amém? Amém. Quando nós vamos lá no Evangelho, para que a gente entenda o que é dor,
O Evangelho de Jesus fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não aflijais, pois, quando sofreres, mas bendizei a Deus que vos escolheu na terra a sofrer para a glória nos céus. A dor, o sofrimento, a perseguição é um impulso para o nosso crescimento. Entenda isso? Lembra disso no momento da dor. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer um exercício de respiração por 3 vezes. Inspirando profundamente. Até encher os pulmões de ar. Segura. Até não aguentar mais. Quando começar a faltar o ar, jogue para o diafragma, a parte superior do tórax, e sopre lentamente. Novamente. Segura. Jogue para o diafragma, sopre. Mais uma vez. Segura. Jogue para o diafragma, sopre. Sentimos-nos relaxados. Uma calma, uma paz, permeia nosso corpo e nossa alma. E nesta paz interior, possamos visualizar uma grande flor branca, repleta de pétalas brancas, que simboliza a paz. E nós, adentrando-se no cômodo mais profundo da nossa memória emocional, vamos lembrar de quem ainda está morando lá, causando-nos dor, conflitos, sofrimentos, o nosso desafeto maior. Se temos muitos, que dividamos esta rosa em pétalas, e assim, rogamos a Jesus Cristo: Senhor, se for da Tua vontade e com a Tua permissão, façamos, Senhor, esta magnífica rosa plasmar-se nas mãos e no coração desta pessoa, e fala o nome em sua memória, como se estivesse ali movendo, balbuciando seus lábios, e mentaliza esta rosa sendo entregue nas mãos, e ela como se desintegra-se nas mãos daquela pessoa, e uma energia luminosa, branca, adentra-se no tórax, no coração dessa pessoa, e nós dizemos: peço perdão, eu te perdoo. Repita, pode ser em voz se você quiser: peço-te perdão, eu te perdoo. Mais uma vez: peço-te perdão, eu te perdoo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor eterno de Cristo que me ama e que te ama. E assim, respirando profundamente, agradecemos a Jesus, orando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita pela nossa irmã Carla ou por mim tenha ferido, ofendido ou machucado seu coração. E que a paz possa te acompanhar de retorno ao teu lar. E que esta paz faça em asas da liberdade para teu campo mental,
e para tuas memórias emocionais. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?